Salve galera, Galeto aqui. Fita VHS é a melhor forma de subir skill em Project Zomboid? Fica com a gente que a gente vai assaltar uma locadora de VHS e vamos pegar todas as fitas de uma vez. Também vamos falar sobre a diferença de TV e VHS e dos melhores mods para combinar com essa forma de subir skill. Te vejo na gameplay, até logo, bora pro game! Salve galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio da nossa série de gameplay de Project Zomboid da Galeto Games, onde a gente tem o Nathan Henderson, nosso primeiro personagem, aí acordando com esse despertador, né? O Nathan Henderson que está nessa missão de libertar o país de Nox, né? O país de Project Zomboid, e nesse episódio a gente vai explorar essa excelente forma de aumentar a skill, que é utilizando fitas VHS, né? Diferente da televisão, que é o Life and Living, um programa de televisão onde também sobe skill. Com as VHS a gente pode simplesmente colocar elas no nosso videocassete, na televisão que já tem ali acesso para a fita, e assistir subindo a nossa skill. Mas tem muitos macetinhos aí que a gente vai ter que fazer, vai ter que explorar, e fica com a gente aí que a gente vai explorar isso aí. Eu tô aqui desmontando todos os relógios porque vai ser difícil a gente encontrar qual relógio que despertou, né? E aproveitando, porque deixa eu só dar uma olhadinha quanto de skill que subiu desmontando esses relógios. E a gente já decide, eu já decido se eu vou desmontar o resto ali também, tá? Nossa, até que subiu considerável ali, deu 19, aquele gráfico ali tá estranho, subiu 19 de 75 e só tinha um fiozinho ali, né, mas tudo bem. Mas foi uma quantidade considerável ali. A gente está próximo de conseguir nossa primeira skill de eletrônica ali. Esse armarinho é onde a gente vai guardar nossas fitas VHS, tá? Eu sempre deixo um armarinho reservado só para educacional. Então, livros, VHS é bem leve, tá galera? Então, sempre que eu vou buscar VHS, eu faço questão de pegar tudo de uma vez, né? Então, ou pega uma bolsa reserva, ou leva uma mochila reserva para pegar todas as VHS de uma vez. Como a gente acordou super cedo por causa do relógio despertando, eu vou aproveitar esse momento para organizar nossos itens aqui e também para esvaziar a nossa querida caminhonetinha aqui. Eu tenho que dar uma olhadinha se a vanzinha está vazia também, porque provavelmente a gente vai usar a vanzinha dessa vez para buscar as nossas VHS. E você que está aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal da Galeto Games, eu peço para você se inscrever e ativar o sininho para acompanhar os nossos novos episódios que a gente lança todas as semanas. Esse já é o 7º episódio da nossa série, já ensinamos muita coisa aí nesses 7 episódios e tem muita coisa legal vindo por aí. Nos próximos episódios nós vamos falar sobre manutenção, carpintaria e também tentar encontrar o nosso manual de gerador, né? Para a gente conseguir completar a nossa base. Então se inscreve, ativa o sininho para você não perder nada disso. E a gente segue aqui guardando as coisas que a gente pegou no último episódio e liberando aqui a nossa vanzinha, lembrando que ainda é de madrugada, tá muito cedo para a gente já cair na estrada e muito arriscado também, tá galera? Então dá pra gente ter uma ideia de tudo que a gente colocou aqui, tá colocando aqui nessa caixinha, das coisas que a gente vai precisar usar para aumentar carpintaria, para aumentar metalworking, né, que é funilaria, e também para construir a nossa base aqui em Moldrag. Lembrando que a gente não vai ter só uma base, tá? A gente vai ter uma vida de nômade, então a gente vai construir uma base em Moldrag, que é um dos primeiros locais que você pode começar no jogo, mas a gente também vai migrar para outros locais maiores, por exemplo, Louisville, que é uma das principais cidades desse game. Mas a gente não vai pular etapa, tá galera? Então a gente vai fazer a nossa base aqui, vai deixar tudo pronto, gerador, cerca, tudo guardadinho, direitinho, e se a gente precisar voltar para cá por algum motivo, já está tudo no esquema.
Então vamos voltar a falar um pouquinho mais sobre VHS, né, que é o tema principal aqui do nosso vídeo. A gente já passou o que a gente precisava aqui para a caixa e agora nós vamos lá para a nossa vanzinha que já está preparada aqui, porque a gente tentou usar ela para terminar de pegar as coisas do depósito, mas não conseguimos. Então a vanzinha ficou preparada, a gente vai dar partida nela aqui e vamos seguindo o nosso caminho para a locadora de fitas VHS. Fitas VHS é a melhor forma de subir skill? Galera, sem dúvida fita VHS é a melhor forma de subir skill em Project Zomboid. E daí eu vou falar para vocês por quê, tá? Uma vez uma pessoa comentou no nosso vídeo que assistir televisão Life and Living é a mesma coisa que assistir fita VHS, e quando você assiste no Live and Living, meio que você gasta a sua chance de assistir a fita VHS, tá? E isso a gente só vai conseguir descobrir depois que a gente pegar a fita VHS. E por quê? Porque a gente está utilizando um mod que ele mostra se a fita foi assistida ou não, tá? Então, quando a gente pegar as fitas lá na videolocadora, a gente vai descobrir se aquela fita foi assistida ou não, simplesmente olhando um ícone no cantinho da lista de fitas que a gente vai pegar. Se não tiver nada assistido, provavelmente isso é um mito. A televisão é uma coisa totalmente separada de fitas VHS. Então esse é o primeiro ponto que a gente vai descobrir aqui nesse vídeo, que você só encontra na Galeto Games, tá, galera? Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que você consegue primeiro ler o livro e depois assistir a fita VHS, né? Então você consegue ativar o multiplicador de determinada skill, e quando você assiste aquela fita, aquilo dá muito mais skill do que deveria, tá? Então a gente vai fazer isso com mecânica, a gente vai fazer isso com costura, a gente vai fazer isso com culinária, porque a gente quer ter o máximo de skill possível no menor tempo possível, lógico, porque a gente não é bobo, né, galera? Então, se o jogo dá essa oportunidade de a gente ler os livros e assistir as fitas depois, é claro que a gente vai fazer isso. A gente já chegou aqui no posto de gasolina. Para quem não conhece o mapa de Mudrag, o posto ele fica logo embaixo ali dos restaurantes, e na sequência a gente tem a fita VHS, né, a locadora de fitas VHS. E a gente tem duas formas de subir. Uma é por esse caminho que eu estou indo, aqui por essa estradinha aqui de cima do restaurante. E a segunda é por baixo pela avenida. A avenida é sempre muito mais arriscada, apesar da gente ter dado uma limpeza boa nela. E aqui em cima geralmente tem algumas hordas, né? Então preciso verificar aqui como é que estão as hordas aqui no lado de cima. Se tiver muito cheio, a gente vai pela avenida, não tem jeito, né? Lembrando que no último episódio a gente conseguiu pegar aqui nosso pé de cabra. Agora a gente está super equipado, tá, galera? O pé de cabra ele demora para quebrar, ainda mais porque a gente pegou um de manutenção, né? Então foi só eu falar que o pé de cabra começou a quebrar. Mas mesmo assim ele está bem inteirão. E a gente ainda tem pouca skill de contundente longo, né? Então provavelmente a gente vai ter que evoluir isso mais. Opa, pelo menos não arranhou. A gente vai ter que evoluir isso mais, mas utilizando esse pé de cabra é a única forma da gente subir contundente longo, né? E aproveitando que ele também tem essa durabilidade aí, essa durabilidade, opa, tá furado. Ele tem essa durabilidade e a gente consegue usar ele por mais tempo, né? Olha o lobo. E a gente vai explorar aqui, vamos ver como é que tá aqui em cima. Tem um corpinho ali que pode estar vivo ou pode estar morto. Da última vez que a gente viu um corpinho desse, ele estava vivo. Beleza. Nossa, tá cheio de zumbi ali. Lembrando que a gente deixou ativado a configuração do servidor para montar hordas, tá? Então é esperado que esses zumbis se organizem e montem hordas. Isso vai dificultar um pouco o nosso game, mas está tudo bem. A gente também tem outras formas de dissipar essas hordas, né? Que eu tô falando de arma de fogo, mas por outro lado vai deixar nosso game mais interessante. Então bora para a avenida. Deixa eu ativar aqui esse
esse carrinho, essa vanzinha, e a gente vai parando aos poucos até chegar lá na loja de VHS. Galera, que emoção, depois de tanto tempo a gente está conseguindo fazer essa missão de pegar as VHS. Então vamos que vamos, tem mais uma hordinha ali, vamos treinar nossa skill. Alguém quebrou o vidro aí, hein? Alguém quebrou o vidro, tem que ficar esperto, que eu acho que saíram ali do restaurante, né, do diner. Então, o primeiro que vem aqui é esse cara, vamos limpar esses... Opa! Eu tô ficando muito emocionado, eu tô batendo antes dos zumbis, ainda bem que a gente consegue empurrar ele a tempo e... Aí, mais um de contundente longo, agora o dano do pé de cabra começa a melhorar, hein, galera. Lembrando que a gente também achou uma pazinha, né? Que eu vou deixar ela mais para fazer buraco, fazer outras coisas na base, mas se precisar a gente tem uma pazinha também que ela tem um dano um pouco maior do que o pé de cabra. O único problema é que a gente tem que ter uma boa manutenção para usar ela, porque ela quebra muito fácil, tá? Então achamos mais alguns eletrônicos aqui, a câmera também pode ser desmontada e isso ajuda a gente a aumentar a eletrônica, mas eu ainda estou um pouquinho cético se eu desmonto mesmo sem o livro de eletrônica, apesar que a gente conseguiu subir quase 19%, né? Isso ajuda bastante. E tá vazio. Tá vazio, galera. Já limpamos no último episódio e agora é a hora da gente subir aqui com a nossa vanzinha. Claro que vai ter mais zumbi lá em cima, né? Mas a gente já consegue avançar um pouco mais. Bora lá. Essa avenida aqui ela é bem perigosa, tá? Juntam muitas hordas nessa avenida, mas pelo jeito aqui a gente conseguiu avançar um bom pedaço até o VHS. Acho que o próximo prédio ali, o próximo edifício já é o VHS depois do restaurante. E tem uma horda bem grande ali. Eu espero que pelo menos naquele carrinho ali tenha... Deixa eu dar uma olhadinha nesse azulzinho primeiro. Ver se tem mais carro aqui, né? Mas talvez naquele carro de polícia florestal tenha escopeta, tenha munição de espingarda, que é algo que a gente vai precisar bastante, tá, galera? Então deixa eu liberar lá atrás. O carro tá sem bateria, possível utilizar ele, mas saco de lixo. Depois a gente pega esse saco de lixo que a gente vai precisar para saquear outros lugares. Vixe! Tem uma horda grande ali embaixo, acho mais fácil ir por cima mesmo. Então vamos se preparar para enfrentar essa galera aí, vamos tentar chamar um por um, né, ou dois por dois. Vamos ver se a gente consegue atrair ali alguns. E uma coisa interessante, galera, é que vocês podem ver que os personagens lá do mod Undead Survival, eles não aparecem direto. Aquele episódio onde a gente achou o Headhunter foi uma coisa exclusiva assim mesmo, sabe? Foi bem interessante. E isso ajudou a gente, de certa forma, no momento errado, porque a gente não está conseguindo usar a arma dele, mas a mochila foi algo essencial, porque até agora a gente não achou nenhuma mochila, nem mochila escolar, até porque a gente não está saqueando muitas casas, né? A gente está indo direto para as missões principais, mas a mochila sempre é bem-vinda, né? A gente consegue levar mais coisas e isso ajuda bastante. Mais um mapa de Louisville, não sei porque eu estou pegando tanto mapa de Louisville, mas às vezes um mapa é diferente do outro. Eu acho que tem 2 ou 3 mapas de Louisville, de áreas de Louisville, que é uma cidade grande, né? Mas, opa, mais 3. Vamos ver se a gente consegue eliminar esses 3 zumbis. Seguindo aqui nossa missão de libertar o país de Nox, começando pela cidade de Muldrag. A cidade de Muldrag, galera, não tem muito o que fazer, tá? Eu gosto dela para começar o jogo, justamente porque tem alguns locais bem manjados, bem específicos, né? E não é tão difícil de montar a base, né? Porque tem ali você pode correr o risco, como a gente começou perto ali do condomínio, e também tem outros locais de base lá para cima, né? Então, para mim é uma cidade muito boa para começar, tá? Também tem a cidade de Rosewood,
Tem galera que gosta de começar lá por conta do corpo de bombeiros. Opa, mapa anotado. Por conta do corpo de bombeiros. Mas essa cidade aqui é uma cidade que eu recomendo muito que você comece aqui, tá, galera? Porque é a cidade, uma das cidades mais próximas de Louisville também, né? Tem acesso a outras. Eita, tá tudo trancado. Vamos quebrar o vidro então. Bora. A gente tá com o pé de cabra mesmo. Vamos quebrar tudo. Ixi, foi só eu falar que machucou ali nosso pé de cabra. Ainda bem que a gente tá usando esse mod. Opa, tem bastante coisa boa, hein? Mapas aqui de alguns lugares que a gente não tinha visto ainda. Por exemplo, Riverside. E uma pistolinha. Que pena que não teve escopeta nem munição de escopeta. Mas tá tudo bem. Vamos ver se a gente consegue pegar mais coisa aqui atrás. Estojo de espingarda, muito bom. Esquilo morto, saco. Saco é bom para agricultura. Depois a gente vai precisar. Armadilha. Putz, eu não vou pegar armadilha não, galera. Vou ser sincero com vocês, tá? Eu não tenho experiência nenhuma com armadilha. Nunca fiquei no meio do mato. Em algum momento aqui nessa série a gente vai ter o Nathan Henderson, ou a gente vai ter algum personagem que vai viver no meio do mato. Mas acompanhe a gente aí que vocês vão descobrir como fazer a parte de caça, como fazer a parte de coleta. Coleta, eu adoro coleta, porque coleta é uma forma bem interessante de achar comida, né? Você acha cogumelos, você acha você também acha iscas para pesca, né? Pesca é outra forma de conseguir também alimento. E depois de um período, galera, começam a acabar os alimentos frescos, né? Então a gente mesmo já não está achando mais alimentos frescos. E daí o que a gente vai fazer? A gente vai ter que plantar, ou a gente vai ter que fazer missões em casas que eu não gosto muito. Eu gosto de fazer missões objetivas, né? Então o jogo tem muita coisa legal para a gente fazer. A gente vai ficar passando casa por casa para pegar alimento. Então é mais fácil você fazer uma base autossustentável, né? Com agricultura, coleta de água, com gerador e tudo mais. E ainda não tem teto solar, né? Nesse game, mas futuramente eu acho que seria interessante. Não sei se na época do game já estava tão avançado essa questão de teto solar, né, na época que se passa o jogo. Mas por outro lado, o gerador, né, o fato de você colocar um gerador no posto de gasolina vai te dar gasolina infinita também. Então é isso aí, galera. A gente já consegue pegar 4 zumbis ou mais, né? Com a força que a gente está, com a skill que a gente está de contundente longo e com o pé de cabra. Então isso ajuda muito. Ó. A gente conseguiu eliminar esses zumbis aqui com bastante facilidade. Não precisamos ter tanto medo das hordas mais, né? Se a gente tiver com a skill boa de não estiver sofrendo ali de sonolência, não estiver sofrendo com peso nem nada, a gente consegue enfrentar esses zumbis, essas pequenas hordas. E a gente está aqui, ó, na VHS já, ó. Então eu vi que tem uma horda bem grande ali na frente, tem um trailer na frente da VHS. Isso significa que a gente pode ter uma base móvel, né? Aqui nesse, louco, o cara saiu do nada do mato. A gente tem algumas coisinhas para pegar aqui ainda, por exemplo, a loja de livros, ainda a delegacia, e com certeza vou pegar esse trailer, né, galera? Então, com o trailer é uma outra história também, viu? Com o trailer a gente consegue carregar tudo que a gente tem, furtividade. A gente consegue carregar tudo que a gente tem na nossa base dentro do trailer, tá? Então a gente não tem necessidade de ficar travado nessa base e deixar tudo que a gente tem lá, não. A gente deixa só o local, né? O local seguro para passar a noite, para ficar. E por exemplo, VHS, livros, opa, colete policial, como é que tá? 3 furos, não dá nem para pegar. E como eu tava dizendo, aqui ó, galera, ó, arrombar. Esse mod é interessantíssimo, tá? Esse mod de arrombamento é interessantíssimo. Ele faz parte, se eu não me engano,
depois eu posso explorar um pouquinho mais esse mod e outros mods mais. Mas ele faz parte do mod senso comum, tá? Que é aquilo que eu comento para vocês de usar mods que fazem sentido no jogo. Então, se você consegue roubar uma porta com pé de cabra na vida real, por que não no jogo também, né? Então, como eu estava dizendo, com o trailer a gente consegue levar tudo, todas as fitas VHS, todos os livros, quer dizer, todo o conteúdo educacional, né, todas as armas, tudo que a gente tiver de comida, tudo que a gente tiver na nossa base, a gente consegue colocar dentro do trailer. E tem um outro ponto que eu vou explorar mais no episódio que eu vou fazer só sobre trailer. A gente até tem, eu vou colocar aqui no primeiro comentário aqui o episódio que a gente fez, que a gente foi buscar um trailer em Louisville, mas foi no servidor multiplayer, né? E a gente vai fazer isso aqui no nosso servidor solo também, mas a gente já encontrou o trailer, né? Mas a gente vai explorar todas as formas de usar o trailer, né? Que é colocando itens, que é ligando a parte de energia e água no trailer, né, para você poder tomar banho e fazer comida e tudo mais, né? Então, estamos entrando aqui na nossa locadora, vamos pegar todas as VHS que a gente puder. Lembrando que a VHS é muito leve, tá, galera? Então, ó, pode ver que você pode colocar praticamente todas as VHS dentro da mochila. Se não couber por conta de outras coisas que tem na mochila, provavelmente a gente pode ir até a vanzinha, guarda tudo lá e máximo 2 viagens a gente consegue pegar tudo, né? Falando em pegar tudo, acho que eu consigo clicar em pegar tudo. Boa. Pegar tudo já bem mais rápido. Não preciso nem selecionar. Pegar tudo. Pegar tudo. Ó, dá pra gente ir vendo rapidinho. Sempre bom olhar na televisão também se não tem nenhuma ali dentro, né? De vez em quando eles largam lá dentro. Então vocês podem ver que esse mod que a gente instalou para verificar se está assistido ou qual é o tipo de skill que a gente sobe na VHS, ele mostra que nenhuma VHS está assistida. Então a gente assistiu vários programas do Life and Live, né? Eita, tem zumbi lá na frente, já viu a gente. E nenhum dos episódios que a gente viu tirou skill de VHS, tá? Então provavelmente a VHS é uma coisa separada do programa de televisão do Life and Living, tá? Então, olha, pode ver, todas as VHS estão com esse íconezinho vermelho, ó, que significa que ela não foi assistida ainda. Então, a gente assistindo ela, a gente sobe a skill, tá? Esses zumbizinhos estão me incomodando bastante. Eu vou tentar atrair eles para dentro da locadora. Vamos lá, vou tentar abrir a porta sem correr. Boa. Vamos lá, vamos lá. Meu Deus do céu, quebrei o vidro. Tomara que isso não. Eita, sai que é rolo. Meu Deus, ferrou, ferrou, galera. Ferrou, aquela horda gigante que tava ali fora vai embora. Meu Deus do céu. Até que não veio todo mundo, não. Tá de boa. Não veio todo mundo, tá tranquilo. Menos mal, menos mal. Eu acidentalmente quebrei o vidro ali, galera. Acidentalmente. Deixa eu atrair esse zumbi aqui pra fora, porque eu não quero quebrar outro vidro e atrair mais zumbi ainda. Então vamos eliminar esse zumbizinho e se a gente der sorte a gente não vai atrair toda aquela horda que tava aqui aquela hora, né? Eles passaram. Vamos finalizar a coleta aqui de VHS. Eu quase estraguei a nossa missão, né? Que mecânica, que mais? Entretenimento, entretenimento, entretenimento. O que mais tem é VHS que não sobe skill, né? Carpintaria. Mas a gente está interessado de verdade são nas VHS que sobem skill, tá, galera? Eu tô pegando todas para vocês verem como é fácil, tá? Como é mais uma carpintaria. Eu tô pegando todas para vocês verem como é leve, né? Então acho que a gente vai conseguir saquear tudo de uma vez com uma só mochila. Mas tem outras coisas aqui também, né? A gente pode ver, tem sacola, tem alguns snacks aqui, né? Então vou pegar tudo, aí começam a ficar pesado. Deixa eu só ver se tem alguma coisinha ali naquele negócio de pipoca, se dá pra pegar.
Mas não, tranquilo. Então, galera, saqueamos aqui a nossa loja de VHS, tudo de uma vez. Aumentamos descrição. Lembrando que descrição, galera, só aumenta quando tem zumbi por perto, tá? Então, se aumentou ali é porque tinha zumbi ali por perto. Então, tem que ficar muito esperto com isso. A gente tem que ficar ligado nas dicas aí que o jogo dá pra gente. E a gente não sofre aí com os zumbis, hein? Galera, se vocês nunca utilizaram uma fita VHS na vida de vocês aqui em Project Zomboid, é muito simples, tá? Você só precisa ter uma televisão que suporta fita VHS, e essas televisões vocês podem encontrar facilmente nas casas dos vizinhos ou qualquer casa. Algumas casas vão ter televisão que não suportam VHS, mas a maioria delas tem uma televisão que suporta VHS. Você vai abrir do ladinho ali, como a gente já fez várias vezes aqui nesse episódio, e você vai arrastar a fita VHS até um quadradinho com o ícone de fita VHS na televisão, tá? Depois disso é só clicar em reproduzir. Não tem coisa mais fácil do que isso, tá? Algo importante que a gente tem que ficar ligado é a questão do multiplicador do livro que você está subindo a sua skill, tá? Então, por exemplo, se você está subindo uma skill de carpintaria, você é recomendado, né? Você não é obrigado, mas é recomendado você utilizar, você ler o livro, né? Na verdade, de carpintaria 1, dependendo da quantidade de skill que você tiver, ou carpintaria 2, se você já tiver pelo menos 2 de skill, para você subir mais rápido e aproveitar melhor a fita VHS, tá? Então a fita VHS você só pode assistir ela uma vez. Se você assistir tentar assistir mais de uma vez, não vai subir mais skill, ele vai subir vai diminuir o tédio, né? E eu tô entrando aqui para ver se a gente consegue pegar mais alguma coisa aqui que a gente largou no último episódio aqui no depósito, tá? Enquanto isso, eu vou continuar falando um pouquinho mais sobre a questão da fita VHS. Então, se você já assistiu pela primeira vez a fita VHS, você não consegue assistir de novo. A gente comentou aquela questão do Life and Living, né? Então, em algum momento alguém comentou que o Life and Living não era praticamente a mesma coisa da fita, e eu tô achando estranho porque todas as fitas que a gente achou estavam não assistidas, né? Então significa que a gente pode assistir elas, né? Por exemplo, podem ver aqui que está tudo vermelhinho, né? Significa que não foi assistida. Então eu acredito que alguém meteu o louco aí e falou: ah, isso aqui pode fazer sentido, velho. Meteu num vídeo aí e alguém acreditou e levou isso como verdade. Mas na verdade, como vocês podem ver aqui, as fitas não estão assistidas, né? A gente vai ver, depois a gente vai tentar em algum momento assistir as fitas para ver se sobe skill, mas só de ver ali que tá não assistida, provavelmente ela vai subir skill sim, tá, galera? Então, televisão é uma coisa, fita VHS é outra, programa de Life and Live é uma coisa, VHS é outra, e não se fala mais nisso. Tá descendo um policial ali, eu tô interessado no colete dele. Vamos esperar ele descer para não atrair outros zomboides. E a gente... Opa, já ouviram lá, tá rolando treta aqui embaixo. Vamos lá. Olha, coletinho tá 0 bala. Vamos atrair aqui essa horda. Lembrando que a gente tá treinando contundente longo também, tá, galera? Gente, uma coisa interessantíssima sobre batalha, que é isso que tá acontecendo aqui agora. Quando um zumbi fica em cima do outro deitado, o zumbi que está deitado não levanta, tá? Então, sempre que algum zumbi cair, tenta ficar numa posição que o outro zumbi que está vindo fique em cima dele, porque daí ele fica mais tempo caído e você consegue matar o zumbi que está de pé e depois só dar uma cacetada no zumbi que está deitado, tá? Então seguimos pegando nossos eletrônicos enquanto a gente não tem a ligação direta. E eu dei uma paradinha aqui e começamos a ficar sonolento já, viu, galera? O lance de acordar cedão por conta do relógio que despertou não foi a melhor coisa possível, porque a gente são 2 horas da tarde agora, a gente já tá meio sonolento ali, né? Mas não tem problema, a gente
Vamos aproveitar aqui para pegar o máximo que a gente puder desse depósito, que a gente deixou algumas coisas aqui. Deixa eu fechar, eu sei que tem uma janelinha quebrada ali, a gente vai ter que ficar esperto. Mas também precisamos ficar esperto porque a gente está meio sonolento, então a gente vai bater mais fraco. Mas por outro lado, vamos dar uma arriscadinha a mais aqui. Já estamos com todas as fitas VHS, já pegamos tudo que a gente precisava e vamos pegar mais algumas coisinhas aqui porque a gente ainda tem espaço na nossa vanzinha e a gente consegue levar algumas coisas que a gente deixou da última vez que a gente veio aqui nesse depósito, tá? A gente vai reformar a nossa base, vamos construir os nossos muros, nossos portões e também a fazer ali a nossa plantação, né? Temos algumas sementes que a gente já pegou aqui no depósito e isso vai ajudar muito na nossa reforma da base, tá? E aí, galera, o que vocês estão achando desse episódio? Quais são suas dúvidas? Quais são suas sugestões? Se você tiver qualquer dúvida, coloca aí nos comentários. A sua dúvida pode ser a dúvida de outros players e a sua sugestão pode ajudar não só a gente, mas também outros players a melhorarem a forma de jogo aqui no nosso canal, na nossa comunidade. E depois dessas dicas matadoras de quebrar mitos sobre fitas VHS, que você só encontra aqui na Galeto Games, não tem motivo para você não ser inscrito, tá, galera? Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve e ativa o sininho para ficar sabendo de todas as novidades que a gente vai lançar nos próximos episódios, tá? Então, a gente conta com vocês, a gente quer alcançar mais pessoas aqui dentro do YouTube, mas para isso a gente precisa de mais inscritos. Então, a gente conta com a sua inscrição e também com sua curtida para a gente alcançar mais players, para a gente ajudar mais pessoas jogando Project Zomboid. E a gente segue aqui guardando todas as coisas que a gente pegou aqui no depósito e praticamente lotada aqui nossa vanzinha, né? Então tá quase na hora da gente voltar para nossa base. A gente está pesado também. Eu já tô bem receoso que eu escutei um barulhinho de zumbi ali agora há pouco. E se os zumbis descobrirem que eu tô aqui dentro, vai ser bem difícil de sair daqui, hein, galera? Então deixa eu passar o máximo de coisa pesada aqui que eu posso para a vanzinha e a gente já vai seguir para nossa base, que já são 3h30 e a gente já tá cheio de coisa aqui na nosso corpo ainda, na nossa vanzinha também, né? Então vamos seguindo. Mais uma vez estou muito feliz com essa missão concluída. A gente conseguiu invadir a locadora de fitas VHS aqui de Muldrag, da nossa missão de libertação de Nox com Nathan Henderson, e a gente já vai seguir em direção à nossa base. Deixa eu dar uma última checada aqui para ver se tem mais alguma coisa. Acho que a gente já pegou tudo, hein, galera? Pegou mais que o suficiente. E eu acho que é suficiente aqui pra gente. Será que eu levo essas coisas de mecânica, de coisa de tubo? Deixa eu dar uma olhada aqui se tem mais alguma coisa. Mais uma vez eu escutei zumbi, galera. Eu não tô ficando louco. Escutei um zumbizinho, deve estar aqui fora, do lado da caixa aqui. Bem leve. Eu tô de fone, né? Então provavelmente devo ter ouvido alguma coisa. Mas é bem estranho. Já tem um vidro quebrado ali, né? A gente tem que ficar esperto. Mas vamos ver se a gente dá o fora aqui desse lugar o mais rápido possível. Já são 4 horas. Vamos ver o que mais de pegar madeira que a gente precisa. Qualquer coisa a gente entra na van também e sai correndo, né, galera? Então essas madeiras aqui a gente consegue colocar no banco também. E vai ser super tranquilo fazer essa viagem aqui. Tô super pesado, a nossa vanzinha tá praticamente cheia, tem mais algumas coisinhas aqui que a gente tem que passar, mas eu quero aproveitar mais uma vez para falar um pouquinho sobre VHS, né, que é o tema principal aqui desse vídeo. Galera, VHS é a melhor forma de subir skill, sem dúvida. Nisso acho que eu já consegui passar para vocês. Claro que precisa usar o livro também para aproveitar o máximo da VHS, né? E se vocês não conseguirem encontrar VHS
na locadora, também é possível que vocês encontrem VHS em casas, tá? Então algumas VHS, por exemplo, a VHS de eletrônica que também tem, que é super rara, raríssima, você só encontra nas casas, tá? Então sempre que você estiver saqueando alguma casa, fique esperto para ver se você encontra VHS também, inclusive dentro das próprias televisões, tá? Eita, apareceu a zumbizinha que estava fazendo barulho. Caramba, eu não tô conseguindo dar ESC, galera. Não tá saindo. Eita, o que aconteceu? Meu Deus do céu. Ai, caramba, tá passando ainda. Ah, deu tempo. Caraca, o que aconteceu, galera? Simplesmente, galera, toma muito cuidado com isso. Já vou explicar pra vocês o que aconteceu. Pera aí, deixa eu só dar o fora daqui, porque a minha skill tá horrível. E entrou, nossa, a galera invadiu geral aqui. Deixa eu vazar daqui e eu já explico o que aconteceu. O que aconteceu? Veja só, eu entrei no carro para passar as madeiras para o banco. Só que enquanto eu estava passando as madeiras para o banco, os zumbis invadiram o depósito, tá? Só que quando se aperta ESC dentro do carro, por exemplo, eu estava passando um item no banco e eu apertei o ESC e não aconteceu nada, não desabilitava ali a passagem de itens, porque dentro do carro provavelmente não tem como eu andar, como eu correr, como eu sair do carro, né? Então foi isso que aconteceu. Tomem o máximo de cuidado, eu quase morri ali, né? Eu sem querer dei Alt Tab ali, saiu da tela do jogo, ficou tudo escuro, mas no momento eu estava segurando o W também, então ele acabou atropelando o zumbi. Tamo vivo por sorte aqui, viu, galera? Por sorte mesmo. Que susto, passado o susto, vamos deixar a nossa vanzinha aqui estacionada e a gente já vai passar os itens, tá, galera? Tem muitos itens aqui para serem passados. Como eu comentei com vocês, a gente já tá com mais ou menos 37 minutos de gameplay. Eu vou encerrar nossa gameplay um pouquinho mais cedo hoje, porque agora a gente vai só passar item, tá? Então vou passar item aqui do caminhão, vou passar item do caminhão para nossa oficina aqui e lá para nossa estantinha com as VHS. E é isso aí. Como prometido, eu vou deixar aí nos comentários o link do vídeo do trailer, né? Quando eu comentei do trailer lá no VHS, eu comentei que eu tinha feito um outro vídeo, foi bem legal. E agradeço muito por você ter assistido aqui até o final. Até o próximo episódio. Espero vocês na Libertação de Nox com Nathan Henderson, somente aqui na Galeto Games. Valeu, galera!